Existe autoanálise? É possível que alguém seja o psicanalista de si mesmo? Para pensar isso, a gente precisa entender o que é a psicanálise, o que é um sofrimento, o que é um sofrimento psíquico a partir da psicanálise, para então a gente pensar para que serviria uma psicanálise, para então pensar o que é uma autoanálise. Bom, a psicanálise ela é um tratamento para um sofrimento psíquico e ela surgiu especialmente para tratar as neuroses. As neuroses elas são uma solução de compromisso, elas são assim uma gambiarra para lidar com um conflito psíquico. Então, a gente pensa a psicanálise a partir dessa concepção de sujeito dividido, que é um sujeito que está em conflito. É um sujeito que quer coisas contrárias, opostas, em que se fizer uma coisa, ele vai ter que abrir mão de outra. Mas o sujeito acaba então preso ali naquele conflito, sem conseguir escolher, sem conseguir se posicionar. E por que isso acontece? Porque essa dificuldade de lidar com a multiplicidade de si mesmo, com a alteridade, com a diferença fora de si mesmo e com a diferença dentro de si mesmo. A gente cria essa ilusão de que a gente é transparente para nós mesmos, de que a gente sabe exatamente quem a gente é. Tem até aquele ditado, né? Me conheço como a palma da minha mão, conheço fulano como a palma da minha mão. Só que a questão é que a gente não conhece muito bem a palma da nossa mão, porque o nosso psiquismo, quem a gente é, a gente não consegue observar assim, tô vendo aqui de fora e é isso aqui. E ainda posso mostrar para o outro para confirmar que é. O nosso psiquismo, ele é um emaranhado de confusão. E tem o grande pulo do gato, que tem partes nossas que a gente jamais consegue acessar sozinho. E é exatamente isso a neurose, é esse saber que a gente não sabe que sabe. Então a gente sabe, mas está escondido, está deformado, está censurado pelas nossas resistências, está censurado pelo recalque. Então, a gente sozinho não consegue ver. A gente precisa de um outro ali, que vê de outros ângulos isso, que escuta a nossa fala e que consegue escutar na nossa fala aquilo que nós mesmos não conseguimos. Então, a gente precisa desse outro, dessa alteridade. A gente pensa até nos relacionamentos de forma geral. O que mais irrita a gente nos relacionamentos? É quando o outro me faz fazer coisas que eu não gosto. Então, do tipo, eu perdi a paciência, mas a culpa é sua, é porque você enche o meu saco demais, então a culpa é sua que me fez agir daquele jeito. Não, é você que age daquele jeito. Quando você é contrariado, é você que age daquele jeito quando as coisas não saem do seu jeito, quando você fica acuado, estressado, com raiva, com ódio, quando você quer algo. É você. Mas você foge disso e isso só aparece no relacionamento com o outro. Então é o relacionamento mostrando o lado seus, que se você não olha para isso e não os trabalha, você de fato fica refém deles, porque está sempre tentando ou fugir deles, ou quando eles acontecem, cai nessa desculpa do não fui eu não queria, foi sua culpa, você que me fez fazer. A neurose, nessa ideia de suposta autoanálise, ela acaba sendo reforçada, então, porque você está ali jogado aos seus próprios leões, aos seus leões do seu superego, do seu eu, das suas dificuldades, das suas resistências. A gente precisa de um outro, de uma alteridade para nos ajudar a entrar em contato com a nossa própria e a elaborar novos jeitos de lidar com isso, para que o sintoma, o conflito psíquico que eu falei lá no começo, se torne, então, obsoleto. Meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista, me acompanha para continuar aprendendo.